Bom dia a todos. Esta é a WBLN, o seu canal de notícias. Antes de começarmos, é bom lembrar que hoje é nosso dia para dar boas-vindas aos grupos turísticos que estão chegando em nosso incrível condado que é Knox Country. Vamos começar apresentando a lista de nossas cidades principais que fazem esse condado ser o que é. Vamos então com o primeiro da lista, agora para nossa cidade de Rosewood, com seu lema: família, comunidade, amizade. Rosewood é uma ótima referência em administração e serviços comunitários. Uma cidade que contém uma das únicas penitenciárias de Knox. Ela também possui o único tribunal do nosso condado. Caso sua pergunta seja: é um bom lugar para visitar? Sim. Um bom lugar para estadia? Não. Acredito que ninguém queira morar ao lado de uma prisão. Caso se interesse, o mapa turístico pode ser encontrado em bancas de jornais ou revistas. Vamos para a nossa cidade de Muldra, com seu lema: a porta de entrada para o ouro. Muldra é uma pequena comunidade conhecida popularmente dentro do nosso condado de Knox, o ponto central do nosso estado do Kentucky. Esta é uma cidade que possui história. Ela cresceu como uma comunidade militar, mas agora abraça pessoas de todos os tipos. Algumas vindas das cidades maiores à volta, algumas famílias de militares e alguns ainda morando abaixo da linha da pobreza. É um lugar pequeno, recheado de boas pessoas, sem mencionar o melhor frango e biscoitos da Spiffos, que são os melhores desse lado de Kentucky. Claro, não acontece muita coisa aqui, mas isso não significa que viver em Muldra seja sem graça. Gostou? Poderá encontrar o seu mapa turístico em bancas de jornais e revistas. Seguindo para a nossa terceira posição da lista, temos a cidade de West Point, com seu lema: cidade pequena, coração grande. Esteja você passeando pela praça da cidade, comendo nossas tortas ou apenas conversando com os simpáticos habitantes locais, West Point é a verdadeira pequena cidade dos Estados Unidos. Não se deixe enganar por ruas vazias, moradias a preços acessíveis e hectares de campos agrícolas ondulantes. Este é o nosso centro administrativo do condado de Knox. Se nosso prefeito não estiver ocupado carimbando decretos públicos na prefeitura, você pode simplesmente encontrá-lo no famoso Twigs Bar, não importa a duração da sua estadia. Uma recepção em West Point é garantida. Gostou? Poderá encontrar o seu mapa turístico em bancas de jornais e revistas. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar de Riverside, nossa quarta cidade da lista, com seu lema: orgulho do poderoso Ohio. Uma cidade muito viva que abraça fortemente as margens do grande Ohio. Explorar Riverside é uma experiência rica e diversificada. Ao oeste você encontrará a parte mais antiga da cidade, enquanto para o leste é onde nossos residentes mais ricos trabalham, descansam e se divertem. Na verdade, se você está pensando em se hospedar conosco, por que não visitar o vizinho Knox Heights Country Club? O máximo em conforto e relaxamento. Os membros têm acesso a um campo de golfe de 18 buracos, quadras de tênis, piscina e spa. Aproveite e deixe como prioridade. Caso se interesse, o mapa turístico pode ser encontrado em bancas de jornais ou revistas. Já ouviram falar de March Ridge? Ficando em quinto lugar da lista, ela possui uma das maiores áreas de habitação militar. March Ridge, com seu lema: seu país, sua casa. March Ridge é uma área de habitação militar que faz parte do Fort Knox, uma futura base militar. March Ridge está situado no lado oeste de Dixie e ao sul de Muldra, sendo um ótimo lugar para você turista. Live at the military blockade, the message is clear. The
Bom, e galera, tudo beleza? Eu sou o Ryan e hoje, galera, eu tô aqui pra vocês mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje estamos aqui novamente com o Project Zomboid. Esse será um vídeo bastante diferente dos outros que eu acabo trazendo aqui para o canal. Mas antes de começarmos com o vídeo, você que está assistindo esse vídeo agora e não conhece Project Zomboid ou Projeto Zomboid, com sua tradução para PTBR, é a última palavra em sobrevivência de zumbis, igual a descrição do jogo acaba nos dizendo. Esse jogo é exatamente o jogo que vai te testar, vai ver o quão nível ele conseguirá te estressar. Sua raiva não vai ser por causa de bugs, pois isso é uma coisa que o jogo não é de apresentar com muita frequência, mas sim por ser um jogo difícil, e por causa de sua complexidade, faz com que as pessoas despertem um interesse ao jogo. Mas também não é só pelo fato dele ser difícil. Project Zomboid é também um jogo de mundo aberto, que te permite fazer inúmeras coisas, sendo uma delas, construir sua base, cultivar, pescar, criar itens ou até mesmo sair atropelando zumbis, que acredito que para você é uma das coisas mais divertidas que o jogo possui. E logo por essa liberdade dentro do seu mundo e seu realismo, que são os pontos mais incríveis que o jogo possui, faz esse game ser um dos melhores jogos de sobrevivência pós-apocalíptico, na minha opinião. Mas voltando ao assunto principal desse vídeo, hoje contarei e explicarei para vocês a história de Project Zomboid, mas não a história de seu desenvolvimento, nem mesmo de seu modo campanha, que acabou sendo removido nas versões passadas do game, mas sim a história do seu mundo. E que acredito que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora acabaram não tendo interesse de procurá-la, pois infelizmente nas builds passadas, o jogo não possuía sua tradução PTBR para TVs e rádios, fazendo com que muitas pessoas que não entendiam inglês achassem que aquilo era algo não muito relevante. Eu mesmo era uma dessas pessoas. Mas graças ao Raul, Zonariquaza e Soul Future, a pessoa que traduziu a TV e rádio para PTBR, fez com que a gente entendesse tudo que a TV e o rádio poderiam nos informar. E ela nos fez entender o tão importante são as notícias da TV e rádio para entendermos a história do mundo de Project Zomboid. Eu acabei decidindo trazer esse vídeo também para mostrar que esse é um jogo especial e que o trabalho dos desenvolvedores tem sido incrível durante seu desenvolvimento desde 2011. Antes de começarmos, quero avisar que esse vídeo contém spoilers. Caso você queira descobrir a história por conta própria, fique à vontade. A maior parte das informações que falarei nesse vídeo são oficiais e são encontradas no site oficial do jogo, easywiki.net. O vídeo foi gravado ainda na versão 41 do game e a história do jogo poderá sofrer mudanças. Eu realmente espero que você goste desse vídeo e consiga sentir o quão terrível foi ver uma cidade onde existia pessoas gentis e amigáveis acabar de uma forma violenta e trágica. Em 1992, o governador Cole Fairweather fez uma promessa que ele quebrou em 4. Ele disse que investiria, ele disse que limparia, ele disse que as toxinas descobertas em nossos campos e florestas seriam erradicadas. Ele disse que os buracos das nossas ruas seriam repavimentados. Ele falhou. Vote em Mulroney neste outono. Vote pela mudança. Mulroney para um futuro melhor. Os eventos de Project Zomboid se passam no ano de 1993. Seu mapa se localiza no estado de Kentucky, ficando logo no condado fictício de Knox County, mas que anteriormente era chamado de Knox County, mas foi renomeado em 2013 e se tornou Knox County. E nesse condado possui exatamente 9 cidades, sendo elas as cidades que temos dentro do jogo atualmente, que são Mudra, West Point, Rosewood, Riverside, Marshall Ridge, Louisville e Valley Station. Agora, para as cidades que serão adicionadas ao jogo, temos Fort Knox e Brandenburg. Mas uma das coisas mais interessantes, caso você acabe procurando pela internet, é que o estado de Kentucky é um estado real, junto com as cidades de Mudra, West Point, Louisville, Fort Knox e Brandenburg. Knox Country era uma cidade rural bastante normal como as outras. Project Zomboid começa exatamente 3 dias depois da evacuação de Knox. Desde seu início, as notícias que são faladas na TV não explicam como exatamente era Knox Country, nem mesmo as propagandas nos conseguem nos dizer exatamente como era antes dos seus acontecimentos. Embora a estação de rádio da Hits FM acabe nos mostrando um pouco do seu estilo de música. Mas bom, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o estado de Kentucky e Knox Country, junto com algumas das suas curiosidades, mesmo a gente não possuindo muitas informações para dizer sobre o seu passado. Agora iremos para 3 semanas antes dos eventos de Project Zomboid. Boa tarde, esta é a WBLN e estamos de volta com mais notícias. Hoje, dia 21 de junho, faltam exatamente
13 dias para a chegada do Dia da Independência Americana. Então aconselho que vocês já deixem tudo preparado para este grande dia que está muito próximo de chegar. Agora vamos para algo bem estranho que está ocorrendo nas cidades de Muldraugh e West Point, onde os moradores têm relatado um estranho mau cheiro pairando pelo ar. Para mais detalhes deste acontecimento, vamos agora para um de nossos repórteres, Richard Gershwin, que está em uma das cidades do ocorrido. Boa tarde, Jacob. Estou aqui na cidade de Muldraugh, uma das cidades onde os moradores fizeram o relato. Pelo que parece, esse problema já está ocorrendo desde a semana passada. E depois de tantos dias, hoje às 4h30, o prefeito de Muldraugh acabou reunindo toda a imprensa aqui para se pronunciar sobre os relatos. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de me pronunciar a respeito das várias reclamações que têm chegado a mim no decorrer da semana. Peço a todos calma com as perguntas para que não haja tumulto ou desordem. Podem começar. Prefeito, aqui. Prefeito. Silêncio, por favor. Prefeito. Meu nome é Richard Gershwin. Sou repórter da WBLN. E queremos saber se o senhor tem um conhecimento da fonte desse mau cheiro. E se isso é algo que devemos nos preocupar. Não, ainda não sabemos da sua fonte e estamos investigando a origem. E peço a todos, não é preciso que se preocupem. Se algo passará em alguns dias, peço que aguardem a conclusão das investigações. Próxima pergunta. Já o prefeito de West Point ainda não se pronunciou sobre isso. Bom, muito obrigado pelas informações, Richard. Agora daremos um breve intervalo. Enquanto isso, veja o novo Double XL Bacon que Espifo tem para nós. Por acaso você já experimentou um de nossos hambúrgueres espifos? Não? Então venha a um de nossos restaurantes e adquira já o seu. Você pode encontrar um de nossos restaurantes em todas as cidades do condado. O que é melhor do que um hambúrguer espifo? A atualização do Double XL Bacon já está nas lojas. Espifos, o melhor para você. Naquele momento, não era algo que tinham que se preocupar, pois não imaginavam que esse estranho mau cheiro poderia ser o início do grande inferno que Knox Country passaria, e o resultado desse mau cheiro daria início no dia 4 de julho. Boa tarde. Esta é a WBLN, o seu canal de notícias. Hoje, às 14h30, a Knox Telecommunications desligou as linhas telefônicas de toda a região de nosso condado. O motivo foi para a manutenção que já estava planejada há muito tempo. A Knox Telecommunications informou hoje que não há uma previsão para as linhas telefônicas serem restabelecidas, mas até que essas sejam ligadas novamente, podemos aproveitar ao máximo o Dia da Independência Americana, que está a apenas 3 dias de sua chegada. Esta foi a WBL News, voltaremos daqui a pouco. Faltando exatamente 8 dias para o evento Knox, as coisas já não estavam começando bem. Com a Knox Telecommunications desligando todas as linhas telefônicas, ninguém poderia ter ligações com parentes de fora, e mesmo com amigos. Isso tornaria algo prejudicial em questão de dias. Alegria e comemoração, e tristeza para outros. A queda de Knox estava próxima, com pessoas ficando doentes, e isso tem aumentado até o dia 6 de julho, o dia em que as famílias foram separadas dos entes queridos, e o dia onde a zona de exclusão foi criada, separando os doentes dos que não estavam infectados com o vírus, causando extremo pânico e medo para aqueles que acharam que não iriam ver mais suas famílias. Aquele era o momento em que o inferno estava prestes a começar. Fala aí galera do canal do Ryan, aqui
aqui é o Gold do canal Gold Games, espero que tenham gostado do vídeo. Foi muita criatividade jogada nesse projeto. O canal vai estar na descrição e também faço live na Twitch. Valeu, tamo junto! Daí pessoal, aqui quem fala é o Gabriel do canal GR Joga. E bom, eu queria só agradecer aí ao Ryan por ter me convidado para participar desse projeto, da história do Project Zomboid, e eu poder emprestar minha voz, né, para um dos personagens aí da série. E é isso, galera, espero de verdade aí que vocês tenham gostado desse projeto, porque deu bastante trabalho pro Ryan fazer. Então, é isso aí. Valeu! Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até o final e gostou, eu peço para você deixar o seu like. Isso vai nos incentivar a continuar com vídeos como este. E se puder compartilhar esse vídeo também, ficaria muito agradecido. Caso tenha se interessado pelo conteúdo do canal, se pudesse inscrever-se, eu ficaria muito feliz com isso. Lembrando que esse vídeo eu também tive a ajuda de alguns amigos. Se puderem passar no canal deles para dar uma força, vocês me deixariam mais feliz ainda. E se não fosse por eles, eu não conseguiria fazer este vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de nenhum vídeo. Então até a próxima, galera. Valeu, falou e fui. See?